Seja muito bem-vindo ao canal. Você está convocado a nos ajudar nesse projeto. Nesse canal você é o sujeito, onde temos a satisfação em auxiliá-lo em sua evolução e a conquistar seus sonhos. Tenho certeza que você fará parte desse projeto e me ajudar a contribuir com sua jornada. Não deixe de deixar seu like de incentivo e compartilhar com seus contatos. Boa leitura. Técnicas de aprendizado acelerado. Hacks mentais para você aprender qualquer assunto 3x mais rápido. Olá! Me chamo Pedro Santiago, e hoje vou apresentar técnicas que mudaram a minha e a vida de muitas pessoas. Através destas técnicas consegui passar com notas altíssimas em diversas provas, entender assuntos complexos e aumentar absurdamente meu poder de absorção de conteúdo lido. Sabe aquela sensação horrível de ler o mesmo assunto 3x para poder entendê-lo? Ou demorar semanas lendo um livro técnico ou de legislação e no final não entender diversos conceitos? Vou te ensinar truques incríveis nas próximas páginas que vão mudar definitivamente sua forma de estudar para melhor. Hoje tenho um desempenho nos estudos fantásticos, fazendo muito mais em menos tempo. Aprendi inglês, programação e direito tributário aplicando esses conceitos simples, porém poderosos. Siga as instruções abaixo com disciplina e obtenha resultados incríveis. Seja bem-vindo à mudança da sua vida. Técnica Feynman: como aprender qualquer coisa. Imagine que você precisa aprender em pouco tempo um tema bastante complexo, pois precisa ir bem em uma prova importante que está próxima. O que você faz? Essa é uma das situações que podemos utilizar a técnica Feynman. A técnica Feynman leva esse nome pois foi desenvolvida por Richard Feynman, que é considerado um dos maiores físicos de todos os tempos, além de ser filósofo, e que também ganhou um prêmio Nobel em 1965, junto com outros dois físicos, pelo trabalho em eletrodinâmica quântica. Ele era conhecido não apenas pelo seu grande conhecimento de física, mas também pela sua capacidade de explicar assuntos complexos de forma simples, fazendo com que a maioria das pessoas entendesse. Feynman desenvolveu essa técnica exatamente para aprender sobre os temas que o interessavam, que eram bastante difíceis, para conseguir transmitir esses conhecimentos aos seus alunos. Ela pode ser usada tanto para aprender algo de forma mais rápida e atingir determinado objetivo momentâneo, como passar naquela prova importante que mencionei no começo, como também para aprender algo completamente novo, ou mesmo para aprofundar os conhecimentos em um determinado assunto. Muito legal, não é verdade? Então vem comigo que vou te explicar como ela funciona. A técnica Feynman é dividida em 4 passos bem simples. No primeiro, nós temos que escolher um tema específico que queremos aprender. E em seguida, saímos em busca das melhores fontes sobre aquele tema. Podem ser livros, sites, videoaulas, o que for, reúna tudo e comece a estudar, como você normalmente faria. Aqui você pode usar as técnicas de estudo que mais fazem sentido para você. Pode grifar textos, fazer anotações, utilizar mapas mentais, e o que mais você sentir que te ajuda a captar o assunto. Depois de estudar, vamos escrever tudo o que aprendemos sobre aquele tema, usando nossas próprias palavras de forma bem simples. Pode ser em um pedaço de papel ou no computador, mas a primeira opção costuma ser melhor, pois quando escrevemos em papel tendemos a gravar mais. No segundo passo, nós temos que explicar para um leigo sobre aquele assunto, de forma que ele também consiga entender, mesmo não sendo da área. Caso não tenha ninguém, você pode se visualizar explicando para um conhecido, uma criança, ou mesmo dando uma aula para uma sala lotada. Mas é importante que você pratique em voz alta, mesmo que esteja apenas visualizando o cenário. Aqui vale mais algumas dicas. Use palavras fáceis de serem compreendidas por qualquer um. Nada de termos técnicos ou jargões. Dessa forma, fica mais difícil nos escondermos atrás de um conhecimento que não temos. Também procure dar 1 ou 2 exemplos bem fáceis de serem visualizados e entendidos. Outro ponto muito importante é que devemos ser breves, pois leigos ou crianças não são interessados naquele assunto para que se esforcem a entender, e logo perdem a atenção.
Se conseguimos tornar um tema complexo em algo simples de ser entendido até por um leigo ou uma criança, é porque realmente o entendemos. Já se ficamos com dificuldade para explicar algum ponto, é um sinal claro que temos algo a melhorar. No terceiro passo, nós temos que identificar e melhorar as lacunas daquele assunto. Ao tentar explicar para um leigo, em voz alta e em uma linguagem bem simples, nós vamos perceber se realmente temos tudo na ponta da língua, ou se algo ainda precisa ser melhorado. Caso você tenha identificado que algo ainda precise ser melhorado, é hora de voltar aos estudos apenas naqueles tópicos específicos. E então, volte a escrever no papel o que entendeu, usando a mesma linguagem simples de antes. Essa é a hora que mais aprendemos, pois já conseguimos identificar o que estávamos deixando passar, e temos a chance de nos focar apenas nesses tópicos. No quarto e último passo, é hora de organizar todas nossas anotações, revisar, simplificar ainda mais e voltar a contar nossa história a um leigo. Aqui podemos fazer igual ao passo 2, usando um cenário imaginário, seja explicando para uma criança ou para uma classe de alunos, falando em voz alta e utilizando palavras simples, sem jargões e termos técnicos. E pronto, simples assim. Ao conseguir explicar algo complexo de forma simples e breve, fazendo com até mesmo crianças entendam, é porque realmente estamos dominando o assunto. E quando isso acontece, tendemos a gravar por muito mais tempo. Comece a praticar em seus estudos e veja quais são os resultados. Tenho certeza que vai se surpreender. Como memorizar qualquer coisa? Rapidamente, vou te mostrar como desenvolver uma supermemória em menos de 24 horas. Mesmo se você tiver dificuldade para se lembrar de coisas simples como onde deixou a sua chave, ou algo do tipo. Enfim, você vai descobrir os segredos para aprender qualquer coisa mais rapidamente, e ainda ser capaz de memorizar listas de enormes em segundos, assim como os maiores campeões de memória do mundo fazem. Imagine poder aumentar suas chances em qualquer prova ou concurso, ou mesmo ter a habilidade de decorar cartas num jogo de pôquer. Quão legal isso seria! Se você sempre quis aprender como isso é possível, e como desenvolver sua memória para níveis épicos, então grude seus olhos nas próximas páginas. O inglês Dominic O'Brien é dono de uma memória invejável. Em 2002 ele entrou nos livros dos recordes do Guinness decorando uma sequência aleatória de 2.808 cartas que ele só pode ver uma única vez. Ele pode recitar a sequência inteira com apenas 8 erros, 4 dos quais ele corrigiu logo ao ser informado que estava errado. Isso não é incrível? Agora o que você pode estar pensando, tá né, mas esse cara deve ser um superdotado, as pessoas normais não conseguem fazer isso. Aí que você se engana. Na verdade, existe uma estratégia muito simples que qualquer criança pode fazer para adquirir uma supermemória, e você vai aprendê-la aqui em breve. Antes de explicar o passo a passo, você precisa entender que competidores de memória não têm necessariamente melhores memórias que o resto de nós. Em vez disso, eles aprenderam e aperfeiçoaram uma variedade de técnicas para melhorar sua capacidade natural. Claro que a maioria das pessoas comuns não vai decorar cartas de baralhos e nem participar de competições de memória. Mas, ainda assim, essa técnica é maravilhosamente eficaz em todos os tipos de lembranças, como aprender um novo idioma, decorar um discurso, uma simples lista de supermercado ou até mesmo uma complexa lista de leis para concurso. Esse método que eu vou te ensinar agora é chamado de Palácio da Memória, e se baseia no fato de que o seu cérebro se lembra melhor de lugares e situações do que de palavras e textos. Essa técnica, também chamada de método de Locke, era usada pelos grandes oradores da antiguidade para fazer discursos de cabeça, sem nenhum tipo de apoio ou cola. Afinal de contas, antigamente não existia o PowerPoint, e nem mesmo folhas de papel para ajudar nos discursos. E mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia e conhecimento, essa informação ainda não é ensinada onde realmente deveria, que é nas escolas. Portanto, eu espero que esse conteúdo possa fazer a diferença e ajudar não só estudantes e concurseiros, mas qualquer pessoa que realmente precise melhorar sua memória.
Essa técnica é baseada em 4 passos simples e práticos. Passo 1. Escolha o seu palácio. Você pode criar o seu palácio da maneira que quiser, mas sugiro que comece por um lugar conhecido. Como, por exemplo, sua casa. Quanto mais detalhes, mais lugares para você guardar informações. Passo 2. Defina uma rota. Aqui um ponto muito importante: a rota que você irá utilizar é a que vai facilitar o resgate da informação. Por exemplo, se o local que você escolheu para seu palácio foi sua casa, você criará uma rota que poderá partir da porta da frente, passar pela sala, ir até o quarto, passar pelo banheiro e ir até o quintal. Logo, esse será o trajeto que você sempre irá percorrer em sua mente quando quiser se lembrar de algo. Passo 3. Identifique locais específicos de armazenamento no caminho da sua rota. Por exemplo, se sua rota é a partir da porta da frente, você pode colocar um aviso grudado na porta ao entrar na sala, pode colocar algo no sofá e algo na televisão, ao passar pelo quarto pode colocar algo na cama. No banheiro pode usar o espaço debaixo do chuveiro, e também pode adicionar algo no quintal. Pronto! Agora, na próxima vez que você for decorar uma lista de compras, por exemplo, você vai usar esses lugares para se lembrar dos itens. Passo 4. Associação. Associe as ideias que quer lembrar aos lugares estabelecidos em sua rota. Por exemplo, faz de contas que você tem uma lista de compras assim: pão de forma, tomates, desodorante, manteiga, chinelo, feijão. Então você pode imaginar algo tipo assim: você chega na sua casa e tem um pão de forma gigante dizendo "Seja bem-vindo, senhor". Aí você entra na sala e vê que o seu sofá está todo sujo de tomate, e a televisão está ligada passando uma propaganda de desodorante. Você vai para o quarto e vê que existe uma mulher coberta de manteiga na sua cama, e tudo está tão escorregadio que você entra no banheiro e pega seus chinelos rosas, para tomar um banho no chuveiro. Então, já limpinho, você vai relaxar no quintal, onde tem um pé de feijão gigante que vai até o céu. Legal, né? Quanto mais surreal for, as imagens que você associa, mais fácil memorizar. Claro que esse foi apenas um exemplo básico, e você pode se lembrar de muito mais objetos. Basta desenvolver um palácio mental maior e com mais lugares para armazenar mais informações na sua rota. Então não perca tempo e comece agora o seu treinamento. Crie o seu próprio palácio da memória e nunca mais esqueça nenhuma informação importante. Lembre-se que não existe memória ruim, o que existe são pessoas com estratégias ruins de memorização. Se você parar apenas alguns minutos para se dedicar a esse hack mental de hoje, eu tenho certeza que você vai melhorar sua habilidade de memorizar consideravelmente. Afinal de contas, esse é um método comprovado que traz resultados garantidos a qualquer um que venha aplicá-lo. Como aprender mais rápido? Auditivo, sinestésico e visual. Vou te revelar um truque incrível para aumentar sua inteligência, sua velocidade de aprendizado e ainda te tornar uma pessoa muito mais persuasiva em sua comunicação. Preste atenção e não tire seus olhos deste e-book, porque esse conteúdo, além de otimizar o seu cérebro, vai expandir sua criatividade a níveis intensos. Nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Podemos dizer que eles são a porta de entrada da nossa percepção. E da mesma forma que os sentidos são utilizados para vivenciar as nossas experiências, também são utilizados para estruturar nosso pensamento e comunicação. É assim que pensamos, é assim que nos codificamos informação em nossa mente, através de imagens, sons, sensações, cheiros e gostos. Na verdade, podemos resumir em apenas 3 categorias principais: visual, auditivo ou sinestésico. Ou seja, ou você está vendo imagens em sua mente, ou está escutando uma voz dentro da sua cabeça, ou está sentindo alguma coisa no seu corpo. E embora todos nós tenhamos os 3 sistemas representativos, visual, auditivo e sinestésico, é comum que um deles se desenvolva mais do que os outros no decorrer da vida.
Geralmente dá para identificar o sistema representacional favorito de uma pessoa pela forma dela conversar, pelo seu emprego. Enfim, pelos tipos de atividades que ela faz com mais frequência. Por exemplo, se você trabalha com fotografia ou com design, gosta de desenhar, provavelmente você é mais visual. Se você é atleta ou dançarina, provavelmente mais sinestésico. Se é músico, provavelmente auditivo. Agora, o mais interessante é que cada uma dessas formas de pensar tem suas vantagens e desvantagens. Deixa eu ser mais claro, vamos começar com as vantagens. As pessoas visuais pensam mais rápido, porque processam informação visualmente. Já as pessoas auditivas são mais analíticas, porque pensam escutando uma voz dentro da cabeça, e têm mais tempo de análise, e tem as pessoas sinestésicas que são mais ligadas ao momento presente e ao seu corpo e são mais espontâneas. A desvantagem é que se você tem só um modo predominante, dependendo do tipo de tarefa que você for fazer na vida, sua performance pode ser baixa porque está operando com um modo não eficiente para aquela tarefa específica. Por exemplo, uma pessoa visual muitas vezes focada em um projeto pode deixar informações importantes passarem despercebidas, porque vai estar muito focada no objetivo final, e não vai analisar criticamente todas as etapas e processos como uma pessoa auditiva faria. Em contrapartida, uma pessoa auditiva geralmente fala devagar demais e leva muito tempo para processar informação, o que atrapalha em situações onde decisões devem ser tomadas rapidamente. Enfim, quando eu comecei a estudar neurolinguística há anos atrás, eu percebi que muitos cursos e autores recomendavam a estudantes que identificassem seu sistema representacional predominante e então estudassem usando métodos direcionados especificamente a ele. Por exemplo, se você é auditivo, estude falando em voz alta e grave a sua voz para revisar depois. Legal, né? Esse pode ser um bom ponto de começo e uma boa estratégia, mas sinceramente para mim essa ainda é uma forma muito limitada de se pensar. Se você tem um cérebro magnífico, com o potencial de pensar rápido, analiticamente e ainda processar informações sensoriais, a pergunta que eu faço é: por que limitar o seu potencial desenvolvendo apenas uma forma de pensar? Durante muito tempo isso foi aceitável em nossa cultura, porque geralmente a pessoa tinha uma função, um cargo e ficava nessa função para o resto da vida. Mas hoje a inteligência e o poder de comunicação são fundamentais e a era da informação tornou o mundo muito mais dinâmico. Então você não pode mais se dar ao luxo de ignorar uma parte importante do seu cérebro. Você não tem escolha se quiser crescer na vida. Seu cérebro é uma ferramenta fundamental no caminho do sucesso. E se você quer desenvolver seu potencial e ir para o próximo nível, você precisa estimular as 3 formas de pensamento. O fato é que desde que eu aprendi sobre esse conceito de sistemas representacionais que eu tenho forçado meu cérebro a estudar e aprender de uma forma totalmente diferente do que se fazem nas escolas. Sério, me responde essa pergunta. Você acha mesmo que a melhor forma de aprender é ficar sentado, levantando e descendo a cabeça anotando tudo que o professor fala? Se você acha isso, você é apenas mais uma vítima do condicionamento ineficiente que o sistema educacional nos impõe por ser até hoje baseado em um modelo ultrapassado de ensino. O sistema passivo, onde você não participa do aprendizado, apenas filtra informação. Fala sério, o seu cérebro evoluiu durante milhares de anos para ser a máquina de aprendizado mais perfeita que já existiu na Terra, e ainda assim tem gente com dificuldade de aprendizado. E as escolas e professores simplesmente não sabem o que fazer para elevar a qualidade do ensino. Isso não entra na minha cabeça. Nós estamos na era da informação, a neurociência está evoluindo cada dia mais e as escolas ainda ensinam usando modelos do século passado. É exatamente por isso que eu estou aqui. Eu vou te mostrar agora como se libertar da Matrix e do senso comum para recuperar a sua genialidade natural. Preste atenção, aqui entra um importante hack mental. Se você quer aprender muito mais rápido, você precisa de apenas 3 coisas. Primeiro, depois de ler algo ou ter uma aula, faça muitos desenhos para sintetizar o que aprendeu. Isso vai estimular sua mente visual, e é uma forma muito mais eficiente de fazer resumos.
Depois, usando esses desenhos, dê uma aula em voz alta para si mesmo, e use o seu corpo para expressar o conteúdo com clareza e objetividade. Lembra da técnica de Feynman? Brinque de ser seu próprio professor. Dar aula para si mesmo, usando o seu corpo, vai te fazer aprender ativamente, e você vai se lembrar do conteúdo com muito mais facilidade. Quando você participa da experiência e se movimenta, fala e tudo mais, você aprende muito mais rápido do que apenas recebendo informação pelos olhos e ouvidos sem interligá-la com o seu corpo e suas sensações. Então esse é um atalho. Quando você dá aula para outra pessoa, ou mesmo que para si mesmo, você precisa forçar o seu cérebro a organizar a informação de um modo mais objetivo para a compreensão, e isso facilita o aprendizado. Ou seja, no aprendizado ativo você usa não só o sistema auditivo e o visual, mas também o seu corpo. Você já ouviu aquele ditado: depois que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Pois então, quando o seu corpo está em atividade e participando da experiência, sua memória fica muito mais vivida e real, e isso facilita o aprendizado. E ainda tem um efeito colateral nisso tudo. Quando você começa a se comunicar mais com o seu corpo, você acaba se tornando uma pessoa mais persuasiva. Isso acontece porque você acaba transmitindo mais informação em sua comunicação enquanto se movimenta. As pessoas precisam não só ouvir, mas também visualizar e sentir o que você está dizendo. Aplicando esse hack mental em sua vida, eu te garanto que você nunca mais vai ter dificuldade de aprendizado ou problemas de comunicação. Lembre-se que o seu cérebro é a máquina de aprender mais eficiente do universo. Se ele não está funcionando bem e gerando bons resultados, é apenas porque você não o está usando corretamente. Como aprender a aprender? Se você já está cansado de procurar informações na internet sem saber como organizar os conteúdos de uma forma prática para alcançar suas metas, e tudo o que precisa é de um passo a passo detalhado para acelerar sua curva de aprendizado, então fique atento e se prepare para transcender alguns conceitos. Hoje é o dia em que você vai descobrir o segredo dos autodidatas mais bem-sucedidos do mundo. Um dos autodidatas mais conhecidos da história talvez seja o grande Leonardo da Vinci, que além de autodidata era um polímata. Um polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Resumidamente, é alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Muitos dos cientistas antigos foram polímatas de acordo com os padrões atuais. E com essa estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai poder ter uma ideia mais clara de como isso é possível. Mas antes de explicar como você pode aprender mais rápido e quais são os passos necessários, preciso te revelar um importante motivo para você começar a pensar no autodidatismo como uma ferramenta essencial para o seu crescimento. Acontece que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais rápidas são as transformações sociais. As novas transformações tecnológicas são tão disruptivas que a maioria das pessoas não está preparada para aprender coisas novas na velocidade que a tecnologia vai nos obrigar. As escolas simplesmente não estão preparadas para acompanhar as mudanças que a quarta revolução industrial está prestes a causar em todas as áreas da nossa vida. Carros que dirigem sozinhos, economia colaborativa, robôs que fazem cirurgias, terapia com realidade virtual, vigilância por drones, inteligência artificial. Ninguém está a salvo das transformações que estão e vão acontecer no mundo nos próximos anos. Estima-se que 85% dos empregos de 2030 ainda não existem. Assim como alguns dos empregos mais procurados de 2018 não existiam em 2000, como programadores de aplicativos para celular, copywriters, desenvolvedores de realidade virtual ou especialistas em marketing em redes sociais. E isso tudo sem contar os milhões de empregos tradicionais que poderão ser extintos devido à automação e à robótica, que vão acabar substituindo a mão de obra humana por máquinas e sistemas por questões econômicas. Não sou um profeta do apocalipse, estou apenas te mostrando dados claros para que você se posicione e aproveite a nova onda que está vindo. Para mim, essa é uma das melhores épocas da história para se viver. Nós estamos no limiar da singularidade. Existe um ditado que eu gosto muito que diz: você não pode parar a onda, mas você pode aprender a surfar.
E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje, como você pode otimizar seu cérebro para aprender qualquer coisa mais rapidamente e conseguir se manter antenado em um mundo de transformações constantes. O fato é que o ser humano precisa urgentemente de uma atualização na forma de ensino, e como isso não vai acontecer, porque nossos governantes não se interessam na educação da classe trabalhadora, já que sua ignorância é mais lucrativa para eles, chegou a hora dos círculos redondos, dos loucos, dos rebeldes, dos desajustados e dos autodidatas se elevarem sua voz e ajudarem os quadrados e suas mentes quadradas a se adaptarem à nova era. Por isso eu estou aqui. Quero te mostrar como hackear e otimizar seu próprio cérebro com as descobertas mais recentes da neurociência para não depender exclusivamente do sistema tradicional para te educar. Agora um aviso: aprender por conta própria pode ser bem desgastante, não é algo fácil, e você não vai virar um mestre em algo do dia para a noite. Eu levei anos para juntar todas essas informações e criar um modelo funcional. Por isso tenha em mente que não existe fórmula mágica, apenas esforço, dedicação e comprometimento. Se você entende isso, então sim, você pode aprender outro idioma, você pode aprender programação, você pode aprender uma nova habilidade que seja mais requisitada nos tempos modernos. E pode fazer tudo isso por conta própria, com seu próprio esforço. Entenda uma coisa: apesar de todas as transformações, não existe desemprego para quem se atualiza. O universo é abundante, e sempre que uma porta se fecha, várias outras se abrem. Por isso chega de papo furado, e vamos ao que interessa, vamos abrir outra porta em sua mente. Aqui entra o hack mental desse capítulo: como aprender a aprender qualquer coisa. Existem 5 fases principais para o aprendizado como autodidata. 1. Primeiro vem a fase de imprim e overload de informação. 2. Segundo vem a fase de detecção de padrões que funcionam, e o que é perda de tempo e engenharia reversa. 3. Terceiro vem a fase de organização estratégica do seu conhecimento. 4. Depois vem a fase de aprendizado ativo, onde você começa a pôr a mão na massa realmente. 5. E finalizando tem fase de melhoria contínua e análise de resultados. A primeira fase é a absorção de todas as informações sobre aquilo que você quer aprender. Por exemplo, se você quer aprender outro idioma, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os melhores poliglotas do mundo. Por quê? Simples, porque essas pessoas são verdadeiros especialistas em aprender idiomas, têm estratégias mais eficientes para aprender. E como você é inteligente, e não quer perder 5 anos em escolinhas de inglês que custam uma fortuna, e vão te ensinar o básico, então o caminho lógico é encontrar os melhores mestres nesse assunto para aproveitar seus passos e seus atalhos. Quando encontrá-los, você estuda todo o material que eles já criaram, como livros, vídeos e cursos se tiver. Vai estudando e colocando toda essa informação em sua mente. Nessa fase, quanto mais conhecimento melhor, você tem que procurar tudo, assistir tudo, ler tudo, porque seu cérebro precisa de toda a informação possível que você puder colocar nele para criar referências e fazer interligações. É comum nesta fase a pessoa se sentir sobrecarregada mentalmente. Quando você estuda demais um assunto novo, seu cérebro recebe muitos imprints e isso pode ser bem cansativo no começo. Mas não se preocupe, porque seu cérebro aguenta, basta se alimentar adequadamente e ter boas noites de sono. Um bom sinal que você está indo bem é quando você começa a sonhar com o que está estudando. Isso indica que sua mente subconsciente está organizando a informação. Tudo bem, essa é a fase 1. A maioria das pessoas faz isso instintivamente quando quer aprender algo. Agora tem um problema: muita gente para aqui. As pessoas acham que apenas colocar informação na mente é a mesma coisa que aprender, e não é. Se você não treinar fisicamente o que aprendeu, não adianta nada. Preste atenção ao que vou repetir. Se você não treinar fisicamente o que aprendeu, não adianta nada. Acontece que você só aglomerou informação de forma passiva em sua mente, você ainda precisa ativar esse conhecimento. E é agora na fase 2 que a brincadeira começa a ficar legal. Depois de estar com a mente cheia de informações, está na hora de você eliminar algumas dúvidas que possam ter restado, e organizar seu conhecimento para fechar lacunas e criar um mapa mais claro do caminho. Às vezes na internet, quando você estuda um assunto,
você vai encontrar pessoas falando coisas diferentes a respeito deste mesmo assunto. Então cabe a você anotar as coisas que são semelhantes porque funcionam para todos. E os ensinamentos que forem diferentes, você vai analisar o seguinte: quais dos mestres têm melhores resultados? Se um poliglota fala 3 línguas e outro fala 50, quem você acha que tem melhores resultados? Siga as instruções de quem tiver mais resultado, isso vai garantir que você faça a decisão certa sobre as estratégias mais funcionais. É o básico de engenharia reversa. Você vai catalogar as melhores estratégias e insights dos mestres com quem aprendeu, e descartar o que é papo furado. Agora a fase 3 é um complemento da fase 2. Para fazer uma organização estratégica de todo o conteúdo que você aprendeu, e poder criar um treinamento prático para si mesmo, você precisa, antes, de uma forma mais inteligente e prática de resumir e sintetizar informação. E claro, você não vai fazer resumos como fazia na escola, anotando tudo em uma folha de papel, e depois ficar com preguiça de ler seu próprio resumo, porque ele ficou grande como um livro. Existe uma forma muito mais inteligente de organizar informação, se chama mapas mentais. Se você não sabe o que é isso ou como fazer, vou mostrar no capítulo a seguir. Os mapas mentais são excelentes para planejar e organizar informação. Após criar seu mapa mental com todas as informações principais sobre a habilidade ou conhecimento que você quer adquirir, é hora de ir para a prática. Agora, na quarta fase, é hora de você praticar a exaustão as técnicas e informações que você estudou e catalogou. Como você pode fazer isso? Aqui entra o aprendizado ativo. Quando você aprende só estudando, lendo e vendo vídeos, a informação entrou na sua mente de forma passiva. Para estimular essa informação de verdade, você precisa ativar esse conhecimento que está em sua mente e passá-lo para o seu corpo. Mas como que faço isso? Encontre alguém que também quer aprender esse assunto e dê aulas para outra pessoa. Quando você dá aula para alguém, seu cérebro é estimulado ativamente porque precisa organizar a informação de um modo que possa ser compreendido. Faça demonstrações e explique as técnicas que você usa, isso vai facilitar a absorção do conhecimento. Se não tiver ninguém para dar aula, dê aula para si mesmo. O que importa é que você pegue todo este conhecimento que está em sua cabeça e coloque ele para fora, com suas palavras, com o seu entendimento. Outra coisa legal que você precisa fazer é definir resultados que quer alcançar e tentar alcançá-los com o seu conhecimento. Por exemplo, se quer aprender programação, programe. Se quer aprender a falar em inglês, fale em inglês, seja em chats ou da forma que conseguir. Nessa fase, é importante praticar todo dia para que o comportamento se torne um hábito automático e seja absorvido pelo seu inconsciente. Não se incomode com seus erros. Lembre-se que um mestre é alguém que já errou muito mais do que as pessoas normais sequer tentaram. Pronto. Seguindo esses passos simples, você agora tem a habilidade de aprender o que você quiser. Só mais um detalhe: a fase 5 é a busca pela melhoria contínua. Por exemplo, se você aprendeu algo, mas seus resultados ainda não estão bons ou plausíveis, tudo bem, aceite isso e procure fortalecer seus pontos fracos. Seus resultados ruins devem ser sua motivação para fazer ainda melhor na próxima vez. Quem tem essa mentalidade progressista está sempre crescendo. Absorva em sua mente o que vou te dizer agora. Não existe erro, existe apenas aprendizado. Você não precisa superar ninguém, você só precisa superar a si mesmo. Lembre-se disso e faça o seu melhor. Pense sempre em como melhorar ainda mais, esse é o combustível que leva à perfeição. E para finalizar, fica uma citação do gênio Stephen Hawking: não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Se você gostou da ideia de ser autodidata, existem alguns livros bem legais sobre esse assunto para você aprofundar ainda mais. Eu recomendo o livro do autodidata mais famoso do mundo atualmente, Tim Ferriss, o livro The 4-Hour Chef. Esse livro parece um livro de culinária, mas não é. É um livro sobre aprendizado acelerado. E tem também o livro Como Aprender Qualquer Coisa em 20 Horas com o método de aprendizado super rápido do autodidata Josh Kaufman.
Mapas mentais. Uma técnica conhecida por ser extremamente eficiente, com um alto poder de fixação, e que permite a aprendizagem rápida dos conteúdos e ideias, e que proporciona agilidade na lembrança dos conteúdos que estão sendo revisados e também naquele momento, quando você estiver sentado numa cadeira desconfortável, com uma caneta, um lápis e uma borracha no meio de uma prova. Os mapas mentais foram criados na década de 70, no Reino Unido, depois da constatação que de tudo que era dito em uma determinada aula, ou determinado conteúdo, era que apenas algumas poucas palavras eram realmente importantes. Então, para que ter que ler e reler todo o conteúdo várias vezes se posso apenas pegar o que é mais importante? Não seria magnífico? Mas aí a gente pensa, não acredito nisso, porque isso eu faço resumos de toda a minha matéria, ou eu sempre grifo as partes importantes, e mesmo assim tenho que ler e reler. Isso acontece porque tanto grifar texto quanto resumir deixa o conteúdo ainda em um tamanho grande, às vezes ficando prolixo e acaba não resolvendo os nossos problemas mais fundamentais. E é nesse aspecto que os mapas mentais podem te ajudar. Ele é um método de revisões diárias de todo o conteúdo estudado, de forma ágil e eficiente. Mas então, já sei que eles são bons pra caramba, e que irão me ajudar, mas na prática, como fazer um mapa mental? O livro, Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos, nos dá 5 regras para construir os nossos. E vamos lá. Primeira regra: comece pelo centro. Pegue uma folha sulfite, deixe na horizontal, deitada na posição de paisagem ou dessa forma que está aqui. Aí o mapa sempre deve partir do centro para as extremidades e ir se expandindo para as bordas. Isso precisa ser feito porque temos uma familiaridade mental mais aguçada quando escrevemos irradiando a informação do centro da página, justamente pela modelagem mental utilizada em nosso cérebro, e também pela própria estrutura dos neurônios. Fazendo isso, temos uma ideia melhor de todo o trabalho feito e de sua complexidade, e também traz agilidade, porque sempre quando pegarmos um mapa mental para revisar, nossos olhos já irão direto para o centro, pois já sabemos a estrutura, e aí não teremos problemas em descobrir por onde começar. Segunda regra: use cores diferentes. Já é comprovado que o uso de cores diferentes estimula zonas cerebrais específicas, que antes não eram utilizadas pelo cérebro. Além de quebrar a monotonia do estudo, tornando a matéria, à vista do nosso inconsciente, um pouco mais interessante, facilitando a concentração e mantendo o cérebro mais ativo enquanto se estuda e proporcionando um maior poder de lembrança. Tente usar no mínimo 3 cores diferentes, as famosas canetas preta, azul e vermelha, mas para uma maior eficiência, não economize em usar muito mais cores. A dica final para as cores é: não se atente a regras de quando usar uma cor ou outra. Siga seu instinto e deixe a criatividade fluir. Terceira regra: use letras grandes. Existe um erro enorme, e que eu mesmo cometia, que era de escrever muito pequeno. Não sei se era porque queria economizar papel ou caneta, ou até tempo, mas no final dava tudo errado porque na hora de revisar ficava dificílimo de ver a informação. Eu cansava rapidamente por ter que ficar forçando a visão, e só de ver aquele amontoado de palavras. Aquele bicho preguiça que vive dentro de nós já me dizia para fazer uma outra coisa. Eu ainda não disse, mas não sei se já perceberam, mas fazer mapas mentais é uma técnica visual. Então é imprescindível fazer tudo bem grande, para que seu cérebro não perca tempo raciocinando para distinguir palavras. Quarta regra: abrevie. Devido ao excesso de informações a que somos submetidos, tendemos a nos cansar muito facilmente. Para se ter uma ideia da quantidade de informações que circula hoje em dia, mais de 1000 novos títulos de livros são editados por dia em todo o mundo. Uma só edição de domingo do jornal The New York Times, por exemplo, contém mais informação do que um cidadão do século XVII recebia ao longo de toda a sua vida. Parece exagero, mas estão em circulação no planeta mais de 100.000 revistas científicas. Fora isso, quem vive nas cidades grandes é bombardeado o tempo todo por várias informações, sejam visuais ou sonoras. Aí qualquer distração nos tira o foco.
Somos muito tentados pela televisão e pelo celular, que já descobriram faz tempo como nos manter colados no sofá por horas e mais horas. E também tentados pelo nosso senso de urgência, que sempre tenta nos levar para a busca pelo prazer do curto prazo, como um lanche rápido, do que uma recompensa de longo prazo, a que realmente faria sentido na nossa vida, que no nosso caso é a nossa aprovação. Por conta disso tudo, a abreviação é essencial. Economizamos um tempo enorme tanto na hora de fazer, quanto na hora de revisar o mapa mental, quando fazemos o uso correto de abreviações e siglas. Conseguimos simplificar bastante quando pegamos algumas palavras que já são conhecidas por suas primeiras letras. Então, por exemplo, processo pode virar proc e trabalho pode virar trab. Quinta e última regra: desenhe. Seus desenhos precisam ser desenhados de forma simples, da mesma forma que você desenhava quando tinha uns 7 anos. E preste atenção no que vou dizer agora. O objetivo das imagens é criar uma forma visual, é criar um gatilho mental que faça seu cérebro entender melhor a informação e memorizar mais facilmente, pois o nosso cérebro adora imagens em detrimento a palavras. Então, confie em você e na sua capacidade de fazer desenhos que irão te ajudar a memorizar melhor a matéria. Não precisa deixar os desenhos bonitos, deixe-os engraçados. Aposto que isso vai potencializar ainda mais a fixação dos conteúdos. E uma última lembrança: deixei essa regra para o final, pois é no final que você precisa fazer as imagens. Depois que todos os textos e setas estiverem prontos, depois que tudo estiver pronto, faça os desenhos. Se você ainda está pensando que dá trabalho, e que talvez seja perca de tempo, deixe esse pensamento de lado e tente, por favor, tente. Faça isso por mim, por você e pela sua aprovação. Talvez seja essa a diferença entre sua aprovação ou não, entenderam? É. Como ler 3x mais rápido. Nesse capítulo você vai descobrir como duplicar, ou mesmo triplicar a sua velocidade de leitura, com uma estratégia simples e comprovada. Fique atento e se você tem dificuldade de concentração durante os estudos, se prepare, porque esse método prático pode te fazer ganhar muito tempo e economizar horas e horas que seriam desperdiçadas se você simplesmente continuasse lendo do modo tradicional. Se interessou? Então preste atenção e leia esse capítulo atenciosamente até o final. Fechado? Em 1988, na Universidade de Princeton, houve um seminário chamado de Projeto PX, onde estudantes e pessoas de nacionalidades diferentes testaram um método de leitura dinâmica promovido pelo americano Tim Ferriss. Esse método elevou a velocidade média de leitura das pessoas analisadas em mais de 386% e foi testado inclusive em pessoas com dislexia. Agora, se você não conhece esse cara ainda, deveria procurar saber mais a respeito. Ele é como uma lenda do aprendizado acelerado. Ele vive a vida provando que é possível aprender novas habilidades rapidamente pensando de forma estratégica e prática. Enfim, a ideia é que se você entende alguns princípios básicos do sistema visual humano, você pode eliminar ineficiências e aumentar a velocidade de leitura enquanto aumenta a retenção. Quer ver? Deixa eu te explicar algumas coisinhas sobre leitura que talvez você ainda não saiba. O que acontece é que durante uma leitura de uma linha de texto, por exemplo, nossos olhos não fazem um movimento completamente retilíneo. O que os olhos fazem na verdade é dar alguns pulinhos, seguidos de uma pausa de fixação. Essa fixação dura aproximadamente meio segundo para uma pessoa destreinada. Ou seja, quando você está lendo, seus olhos dão pequenos saltos e param por alguns segundos no texto que está na área de foco. Sendo essa área de foco é geralmente do tamanho de um polegar. Para provar isso, eu quero que você faça um teste bem simples. Presta atenção. Pegue um livro, feche um dos olhos e coloque o seu dedo em cima. Pronto. Agora comece a ler e sinta os pequenos pulinhos que os seus olhos dão. Bem legal, né? Dá para sentir bem o movimento dos olhos. Ok, então agora você pode estar se perguntando: mas como eu posso usar esse conhecimento para aumentar minha velocidade de leitura e manter a compreensão? Pois bem, existem 4 coisas que você pode fazer agora mesmo. Primeiro, você precisa calcular sua velocidade de leitura atual.
senão como você vai saber se está realmente aumentando ou não depois do treinamento. Segundo, você precisa diminuir os pontos de fixação ocular por linha para diminuir o tempo de leitura. Terceiro, você precisa eliminar a regressão e a releitura de trechos, que é causada por falta de concentração. Quarto, você precisa treinar para condicionar seus olhos a aumentarem a área de foco e expandir seu campo de visão periférica para conseguir ver mais palavras durante as fixações oculares. O método completo tem vários passos, mas para facilitar o processo, eu vou te ensinar agora um super hack mental que vai te permitir ter muito mais eficiência e ainda treinar os pontos essenciais que foram discutidos. Você está preparado? Então preste atenção. Tudo que você precisa fazer é traçar 2 linhas verticais no seu livro, a cerca de 20% das margens direita e esquerda, e manter a sua leitura somente entre as 2 linhas. Isso vai te ajudar a diminuir seus pontos de fixação. Veja bem, tradicionalmente você lê iniciando a partir da primeira palavra e vai até a última da linha. No entanto, esses 2 pontos de fixação, no começo e no fim da linha, não servem para muita coisa, porque você acaba fixando seus olhos nas margens do livro. O simples fato de eliminar esses 2 pontos de fixação vai te fazer ganhar muito tempo e mais. Como você começa a ler um pouco para frente, você acaba treinando seu campo visual e melhorando a sua visão periférica nesses 2 pontos. Ou seja, essa é uma ótima estratégia para alavancar seus estudos e te fazer ganhar tempo aumentando sua velocidade e leitura. E com treinamento você pode diminuir ainda mais o espaço entre essas 2 linhas. Isso não é incrível?